Boa noite, meus irmãos. Tudo de bom? Bom dia, boa tarde, né? Vai depender da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, né? Essa é a nossa aula de domingo, né? É uma aula, vamos dizer assim, uma aula especial, que ela é fora do tema da revista, né? E nós escolhemos dar um tema de falar sobre a idolatria, né? Então nós pegamos esse tema e vamos falar, né, um pouco sobre essa parte de idolatria. É claro, não vamos falar tudo porque idolatria é um tema é, bem vasto, né? É uma coisa assim bem ampla, né? A gente não pode tratar todo o assunto de idolatria, né? Bem que a gente gostaria de fazer, mas não tem como, né? Eu vou tratar alguns assuntos aqui, vou falar com vocês, né? E depois, se houver alguma dúvida, alguma coisa, vocês se manifestem lá no WhatsApp da gente, né? Dá um like, né? Pelo menos dá um retorno que assistiu a aula e tal, para que a gente possa fazer, né? Vai haver novos avisos na igreja, provavelmente nesse domingo agora. Vão haver avisos sobre como vai se portar as classes, né? Então vocês prestem atenção porque parece que nós vamos voltar às aulas presenciais, mas vocês têm que ficar ligado lá na igreja, né? No culto. Provavelmente o culto vai falar, né? No culto de manhã, de tarde, no culto da manhã e da noite, eles devem anunciar, né? Não nesse domingo agora, né? Domingo, no caso amanhã, que eu estou gravando a aula no sábado, né? Então, nesse domingo agora, estamos fazendo a aula via YouTube, né? Mas no próximo domingo nós teremos novidades, né? Como vai ser, eu ainda também não sei. Mas os irmãos, por favor, prestem atenção nos avisos da igreja, porque provavelmente a gente vai voltar com as aulas aí presenciais, né? Não sei se vão ser todas as turmas, eu não sei como é que vai ser. A igreja está se organizando para fazer isso aí. E os avisos devem ser dados, né, no domingo, no culto de quinta-feira. Tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre idolatria, mas antes disso vamos orar para que Deus, né, nos fortaleça e fale aquilo, que a presença dele se faça presente nessa aula e que ele fale aquilo que ele quer que seja falado. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui mais uma vez, gravando esse vídeo, gravando essa aula para passar para os nossos irmãos, os alunos da classe Verdades Básicas, né, da Igreja Maranata do Meia. Então, Senhor, toma, Senhor, primeiro lugar nessa aula, que verdadeiramente não seja eu falando, nem eu anunciando, falando a sua palavra, nem falando das coisas, mas o que o teu Espírito, Senhor, me use, Senhor, como instrumento seu, para falar a esses alunos e falar a quem mais escutar essa aula, que possa entender um pouco mais sobre a parte de idolatria, Senhor. Ó Senhor, nós sabemos que tu abominas a idolatria. Por isso, eu quero me fazer simples, né, sensato, e que essa aula seja uma aula bem tranquila para que as pessoas possam entender mais um pouco sobre a tua palavra e mais um pouco sobre aquilo que tu queres, Senhor. Por isso eu te clamo que não seja verdadeiramente eu falando, mas sim o teu Espírito Santo. Me usa como instrumento seu, aqui nesse local e nessa gravação. Que tudo seja para a sua honra e sua glória, em nome de Jesus. Bem, eu, né, bolei alguns pontos para a gente tratar aqui, tá certo? Sobre a parte de idolatria. O primeiro item seria o que é idolatria, né? O que a Bíblia fala sobre idolatria, né? A serpente que Moisés colocou numa haste com ordem de Deus não era um tipo de idolatria. Nós vamos comentar sobre isso. Por que na Arca da Aliança tinha 2 querubins, né? Também, né? A idolatria
é só adorar imagens, né? Vamos tratar sobre isso. Quais os tipos de idolatria? Não vou definir todos, mas uma parte para que a gente possa entender, né? É bíblico adorar Maria e os santos, né? Que a gente fala com os santos, os apóstolos, né? Todos, é bíblico isso está na Bíblia, né? Então eu vou tratar basicamente desses assuntos, tá certo? A gente vai falar aqui e nós vamos realmente comentar sobre isso, né? Talvez a aula se estenda um pouquinho mais do que o normal, mas nós vamos tentar tratar todos esses assuntos que eu achei importante. Foram assuntos que o Ebenezer sugeriu, a parte da gente no conselho, a nossa uma reunião que nós tivemos falou alguma coisa sobre isso, né? Então, alguns assuntos aqui eu vou tratar com vocês. É claro, é tudo sucintamente, né? A gente não vai aprofundar na área teológica muito forte, não. Eu vou tentar trazer o mais simples possível para vocês, né? E eu vou começar com uma frase, né? Uma frase, no momento eu não vou dizer aonde está na Bíblia, mas que ela está na Bíblia, ela está, tá certo? E é uma frase que os irmãos já usaram, se não usaram, muitas já escutaram muitas vezes, né? Mas é um convite à idolatria, como ela está descrita na Bíblia. Ela é um convite à idolatria. A frase é o seguinte: um ao outro ajudou e a seu irmão disse: esforça-te. Essa frase está na Bíblia, tá certo? E garanto, né, que muita gente já ouviu em cima do púlpito muita gente falar essa frase, né? Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. É uma frase de ânimo, né? A gente pode dizer que é uma frase realmente um contexto de ânimo, né? Que é o quê? Um ao outro ajudou, né? Quer dizer, as pessoas se ajudaram e ao seu irmão que estava próximo, né? Disse: esforça-te, né? É uma coisa assim de ânimo, mas ela é um dos maiores convites à idolatria dentro do contexto que ela está escrita, tá certo? Então nós vamos ver isso, mas isso a gente vai ver mais adiante. Eu quero só deixar a curiosidade aguçada na cabeça de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Então vamos começar. O que é idolatria? Né? Vamos dar uma definição para que, né? O que é idolatria? Idolatria é um termo genérico para referir-se a qualquer prática de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não. Tais práticas estão subentendidas no conceito de idolatria como incoerentes com valores e ideias associadas a um Deus transcendente e por tal natureza único, tá certo? Então, como ele é um Deus transcendente de natureza único, né, qualquer coisa que saia fora disso, né, qualquer adoração a qualquer outro Deus, seria uma idolatria, tá certo? Então vamos lá. O que a Bíblia fala sobre a idolatria? Né? O que a Bíblia nos fala sobre isso? A idolatria foi introduzida no mundo quando o ser humano caiu em pecado. Bom, isso nós já vimos nas nossas aulas, né? Desde que nós começamos a falar lá na primeira aula, né, da nossa classe, que fala muito sobre isso, né? O pecado original e tal. Em sua essência, a idolatria é a substituição de Deus e de sua vontade por qualquer outra coisa. Então, como a idolatria entrou? Né? Ela entrou já no primeiro pecado, ela já começa ali. Por quê? Quando vocês lembram, pecado, o que aconteceu? Adão já teve medo de falar com Deus, porque eles estavam nus, né? Então, ali
já começa o afastamento do homem de Deus. Quando você se afasta de Deus, você tem que colocar alguma coisa em substituição a Deus. Aí entra a idolatria. Em sua essência, a idolatria é a substituição de Deus e de sua vontade, né? Nós nos afastamos dele e nos afastamos da vontade dele, porque nós sabemos que a vontade dele é perfeita para nós, mas nós, muitas das vezes, não queremos isso, né? A idolatria ofende a Deus, né? Por quê? Porque a idolatria nos afasta de Deus, né? Tudo que nos afasta de Deus ofende a Deus, certo? Tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida é idolatria, tá certo? Tomou o lugar de Deus é idolatria. Só Deus merece adoração. Segundo o mandamento proíbe a idolatria. Nós temos lá Deuteronômio 5, de 8 a 10. Vamos ler. Deuteronômio 5, de 8 a 10. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então você pode ver, né, como Deus trata a idolatria, né? Deus abomina a idolatria, né? O segundo mandamento é um mandamento que fala justamente sobre essa parte. Então, Deus abomina a idolatria. A idolatria na Bíblia. Os povos vizinhos de Israel adoravam ídolos, que são imagens de deuses, com letra minúscula, né? Eles acreditavam que os deuses moravam dentro das imagens e que podiam ser manipulados com rituais e sacrifícios. Muitos israelitas adotaram os ídolos e os rituais idólatras desse povo, né? Você pode ler lá em Juízes 2, 11 e 12, certo? Eu não vou ler essa parte. Mas foi tudo que Deus falou quando o povo de Israel estava entrando na Terra Prometida, quando estavam a caminho, ele sempre falou de não se contaminar. Por quê? Por que ele estava tirando aquele povo dali? Porque aquele povo já não tinha mais jeito. Já estavam completamente contaminados, eles não tinham mais. Então Israel tinha que tirar aquele povo dali e, em substituição àquele povo, mostrar o caminho correto. Tá certo? Mas não foi assim que aconteceu. Mas a Bíblia diz que só há um Deus, que é espírito e não pode ser representado por imagem nem objetos criados por homem. Isso está lá em João 4:24. Vamos dar uma olhada nessa parte também? João 4:24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Certo? Então Deus não tem vamos dizer assim, uma figuração, uma imagem. A imagem de Deus é a imagem de Jesus, tá certo? Jesus é a demonstração, né? Se nós quisermos caracterizar uma imagem, Jesus é. Só que ninguém nunca tirou a foto de Jesus, a gente não sabe como Jesus era, tá certo? A gente tem suspeitas como é que era, por causa do povo dali, mas a gente não sabe. A gente não tinha, naquela época não tinha foto, WhatsApp, né? Ninguém filmava nada e tal. Infelizmente, nós não temos a foto de Jesus. Mas isso não importa, Deus não está importando com isso. Por quê? Porque o que ele fala, ele é espírito. E se importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Deus não mora dentro de estátuas, nem pode ser manipulado. Não existe outros deuses. Quem acredita neles acredita em uma mentira.
certo? Não existe, é muito interessante isso. Não existe outros deuses, certo? Não existe. O pessoal que acredita nisso, eles acreditam em uma mentira, certo? A Bíblia mostra que adorar uma imagem é um ato ridículo. Um ídolo é só um objeto formado por uma pessoa. Não pode ver, ouvir, nem falar, muito menos ajudar quem ora para ele. Adorar um ídolo é como adorar um pedaço de lenha, inútil, né? Isaías fala bem sobre isso, em Isaías 44, 16 e 17. É interessante isso, por quê? Um ídolo foi feito por alguém, foi feito por um homem. Então, como a criatura pode fazer seu criador, né? É ilógico, não tem lógica, tá certo? A criatura nunca vai poder fazer seu criador. Aí eu faço aqui uma imagem, uma coisa qualquer, boto ali em cima e vou orar aquela imagem. Você, meu Deus, pô, eu que fiz aquele negócio, eu que fiz. Então não tem sentido. Não, eu que sou o Deus dele, porque fui eu que fiz. Mas, né, isso é só uma interpretação, uma coisa assim. Deus, ele quer a parte dele. Por quê? Porque ele é o nosso Criador. Não existe nada acima dele. Ele criou tudo. Ele criou os anjos, ele criou tudo. Do nada ele criou tudo. Criou todo esse universo que a gente vê. Então não existe ninguém que criou Deus. Tá certo? Se houvesse alguém que tivesse criado Deus, então essa pessoa, ou vamos dizer assim, esse ser seria o Deus. Tá certo? Não, Deus criou tudo do nada. E ele não quer que você fique fazendo coisas e dizendo, ó, essa coisa aqui é meu Deus. Tá certo? Vamos lá. Vamos para um próximo assunto aqui, um assunto mais, vamos dizer assim, mais emblemático. A serpente que Moisés colocou numa haste com a ordem de Deus não era um tipo de idolatria? O que vocês acham? Né? Deus que mandou fazer essa serpente. Mas vamos ler os textos. Nós não vamos fugir do texto, eu não vou sair dos textos bíblicos e nós vamos ver por quê, né? Desse caso. Vamos lá. Êxodo 20, 3 a 6. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais do filho até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares do que me amam, aos que guardam os meus mandamentos. Se você vê Êxodo 23 a 6, né, é a mesma coisa que a gente leu lá em Deuteronômio 5, 8 a 10. Deuteronômio, o que é? Repetição da lei, tá certo? Então, você vê que em Êxodo 20, de 3 a 6, fala as mesmas palavras que está lá em Deuteronômio, tá certo? Então, partiram do Monte Or, né? Agora já estou em Números 21, de 4 a 9. Então, partiu de Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Aí você vê, o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Tá vendo?
O próprio Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Até eles reclamar disso, eles falaram, que eles falaram aqui, por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Até ali não tinha morrido ninguém. Mas eles anunciaram, tá certo? Reclamando, pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Falando mal, provavelmente, do maná. Então o Senhor mandou entre os povos serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente. A partir desse momento, morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. Havemos pecado, portanto, temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Eles sabiam que o Senhor tinha enviado as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Você vê, botaram uma serpente na haste. Ele não tirou as outras serpentes picando. As serpentes picavam, aí o pessoal olhava para aquela haste onde estava a serpente e, ao mesmo tempo, aquele veneno perdia o efeito. Né? Então já era um anúncio, um prenúncio. Né? Vamos adiante. E Moisés fez uma serpente de metal e pula sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando se olhava para a serpente de metal, vivia. Está lá em Números 21, 49. Aí nós vamos agora lá para frente, para Reis. 2 Reis 18, 4. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustan. Né? Então, aquela serpente que serviu para salvar aquele povo no deserto, aquela serpente era só olhar e mas não era ela que fazia isso, era Deus. Mas a serpente se tornou uma idolatria mais adiante. Depois ela perdeu a serventia dela, que era para aquele determinado local no deserto, e ela passou a ser adorada, queimavam um incenso para ela. Então, nós temos neste relato do Velho Testamento um episódio que soa até um tanto quanto místico. É óbvio que não havia nenhum poder naquela serpente. Ela não tinha nada de especial, ela não tinha nada de sagrado, não era uma espécie de talismã. A maior prova disso é que em 2 Reis 18:4, a palavra de Deus diz que Ezequias destruiu essa serpente de bronze muitos anos à frente. Ela tinha se tornado objeto de idolatria, algo que Deus nunca quis. Então a força dessa mensagem não está na serpente levantada por Moisés. Esse é que é o problema. Mas no que ela significa. Ou significava. Na mensagem e na mensagem que ela comunica. E lá no Evangelho de João, nós conseguimos entender a perspectiva desse texto vinda do próprio Jesus. Tá certo? Está lá em João 3, 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, levantou a serpente no deserto para quê? Para salvar.
daquelas pessoas. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo, gente? Então, tá aí a grande explicação, né? O próprio Jesus falou: como Moisés levantou a serpente no deserto, ele levantou aquela serpente para que o pessoal olhasse, mas que visse a presença de Deus, que Deus estava ali. Ó, não adianta, Deus é maior que qualquer veneno, é maior que qualquer coisa que vocês queiram. Deus está, ele fez isso para quê? Para que tivesse uma direção, tanto que ela foi levantada. O Filho do Homem seja levantado. Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá certo? Então tá aí a grande explicação. Aí vamos mais uma polêmicazinha, né? Por que na Arca da Aliança tinha 2 querubins? Interessante essa também, né? Se Deus falou, né? Ele está lá. Deus disse: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Êxodo 20, 4 e 5, né? A gente já leu ali em cima. Mas depois ele disse: farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Êxodo 25, 18. Ele se contradisse? Será que Deus se contradisse? Né? Vocês sabem que não, né? Mas vamos lá. Embora estas instruções específicas façam parte da lei dada aos israelitas, Deus também condena a adoração de imagens por qualquer pessoa ou povo, judeu ou gentio. No Antigo Testamento, ele castigou várias nações por suas práticas de adorar imagens e criaturas, ao invés de servirem o único Criador. Jeremias comunicou a sentença de Deus contra a Babilônia, está lá escrito, né? Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus cairão transpassados no meio dela. Jeremias 51, 47. Também lá em Isaías 21, 9. O Egito também foi condenado por sua idolatria. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis. Assim executarei juízo no Egito e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 30, 13 e o 19. Tá certo? Mas os querubins feitos por ordem de Deus não foram objetos de adoração. Representavam criaturas que servem a Deus, tá certo? Sempre próximos ao trono do Senhor. O propiciatório, que ficava em cima da Arca da Aliança, representava o trono de Deus. Os querubins serviam para lembrar o sumo sacerdote, quando estava no Santo dos Santos, que esta sala do tabernáculo representava a presença de Deus, mas jamais adorariam os próprios querubins. Isso estava claro, tá certo? Claro para o povo judeu. Às vezes pode não parecer muito claro para a gente, mas para eles isso era claro, tá certo? Eles sabiam que ali estava a presença de Deus. E os querubins demonstravam isso, porque os querubins eram quem atendiam ao trono do Senhor. Tá certo? Então, aquela demonstração ali, aquela imagem, vamos dizer, dos querubins, era para mostrar a eles a presença de Deus ali. Tá certo? Porque ali sempre se tinha a presença do Senhor. Tá certo? Então, não é nada de idolatria, os querubins, nada disso. Tá certo? Eu, por exemplo, nunca pensei nisso, mas eu achei interessante trazer isso porque algumas pessoas podem perguntar sobre isso, né?
e sinceramente, eu nunca passou pela minha cabeça que essas imagens eram para adoração. Ninguém ia ali adorar os querubins, tá certo? Aqueles querubins representavam ali, aquela arca da aliança representava a presença do Senhor naquele local, que era o que o Senhor queria, né, quando mandou fazer esse tipo de arca, né, esse tipo de conjunto, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Agora mais uma perguntazinha. Idolatria é só adorar imagens? Será que é só isso? Adorar imagens? Eu queria fazer um breve comentário, que eu faço caminhada aqui numa pracinha, aqui perto da onde eu moro. Tem uma pracinha, é uma pracinha bem pequena, ela tem uns brinquedos para as crianças, tem uma barra, né, para o pessoal fazer aquela coisa, e tem aquela, como é que eles chamam? É, negócio da terceira idade, né? Aqueles aparelhos da terceira idade para a gente fazer exercício. E eu faço caminhada lá, eu vou na calçada, na outra, né? Eu fiquei observando, quando estava fazendo essa lição, e fiquei observando lá a praça. A praça ela tem árvores, árvores frondosas. O que é árvores frondosas? Árvores grandes, né? Que já estão ali há muito tempo e dá uma boa sombra. A praça é uma beleza. Você faz exercício ali no negócio, você está sempre na sombra. Por mais que tenha sol, ou de manhã, ou de tarde, você está sempre na sombra. E eu fiquei reparando, ainda mais que agora esse mês de outubro não, setembro, né? Tem aquele negócio de Cosme e Damião e tal. Então, num dia eu passei e vi algumas imagens, né? Uma imagem, um ídolo, né? Quebrado lá, mas estava lá no pé da árvore. A árvore estava amarrada com uma fita. E ao pé daquele negócio tinha lá um pratinho de doce, né? Uns negocinhos. Em cada árvore daquela, um dia lá depois que teve lá o Código da Damião, tinha pratinhos com doces, com refrigerantes, né? Refrigerantes, copos com refrigerantes, né? Colocados em cada árvore daquela da praça. É incrível, gente, como as pessoas são, né? Você pensa que né, que a Bíblia fala lá sobre Israel, né? Quando eles falam que o pessoal ficava embaixo da árvore, que fazia aqueles postes, né? Não mudou nada, não mudou nada. Continua as pessoas fazendo a mesma coisa, certo? Colocando lá suas ofertas, né? E eu fiquei passando, né? E fiquei pensando na aula e pensando nas coisas que estavam lá naquela praça, né? Então, se você for levar isso em consideração, você não faz nada, tá certo? Mas não é nada, nada. As pessoas perdem seu tempo, né? Como a gente está vendo aqui, não tem nada ali. Eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer isso, enxergar nisso alguma coisa que pode levar elas, mas elas não conseguem ver Jesus. Elas não conseguem enxergar Deus, né? Eu, quando olho para a natureza, eu vejo Deus. Eu não vou adorar uma árvore, tá certo? Não vou adorar uma árvore, não vou adorar um bicho, um leão, um jabuti, um tatu, né? Não vou adorar, porque isso são criaturas de Deus. Eu vejo a natureza e vejo Deus na natureza. Por quê? A natureza foi criada por Deus. Eu olho no espelho e vejo a criação de Deus. É simples assim e as pessoas complicam tanto. Acham que tem que ter uma imagem, tem que ter um negócio, tem que fazer, sei lá, esquisito. Desculpa aí. Mas vamos lá. Idolatria é só adorar imagens? Não, não é.
Idolatria não é só adorar a imagem. Idolatria, né, eu já falei até lá no início, é adorar qualquer coisa que não é Deus. Quando alguma coisa ganha mais importância em sua vida que Deus, essa coisa se torna seu ídolo. Tudo pode se tornar um ídolo. Uma pessoa, um emprego, um passatempo, dinheiro, né, mamão, comida, bens materiais, tudo isso pode se tornar um ídolo. Tudo. Né? Aí você vê, eu não esgotei tudo não, hein? Só dei algumas coisas que você vê principalmente, né? Uma pessoa, você pode adorar um filho, adorar uma mãe, adorar um cantor, né? Você pode adorar uma pessoa. Um emprego, né? Você pode adorar seu emprego ou adorar o emprego que você queria. Um passatempo, uma brincadeira, alguma coisa que você tem. Dinheiro, né? Quanto mais dinheiro, melhor. O dinheiro, né? Não traz felicidade, mas traz, né? A gente costuma falar isso. Dinheiro não traz felicidade, né? E comida também. Quando você, vamos dizer assim, tem aquela coisa por comida. E bens materiais. O interessante dos bens materiais é que a gente tem aqui e daqui a pouco a gente não tem. Por quê? Quando a gente morrer, você vai levar alguma coisa contigo? Você hoje tem uma casa, eu tenho bens, uma casa, um veículo, mas isso são utilidades. Utilidades para você, só. Só me serve para utilidades. Só me serve para melhor deslocamento, para ter um teto para morar, mas quando eu morrer, não vou levar no caixão isso. Então, não serve como ídolo para mim. Eu não posso tornar minha casa, minha casa, minha casa. Né? Tem tanto o negócio, minha casa, minha vida. Tudo bem, a frase é até engraçada, a frase legal, minha casa, minha vida, mas a minha casa não é a minha vida. A minha casa é uma casa, né? E minha vida é para Deus, tá certo? Quais os tipos de idolatria? Aqui a gente vai falar uma coisa mais genérica, tá certo? Quais os tipos de idolatria? Está lá em Gálatas, vamos lá, Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Então a idolatria está dentro dessa coisa. Você não herdará o reino dos céus se você for idólatra. Né? Aí está lá em Colossenses 3,5. Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Certo? Então, são coisas que vão levar você à idolatria. Não tem jeito. Certo? A fornicação, né? Você acaba sendo idólatra do sexo. Né? Você acaba perdendo, né? Impurezas, né? Você acaba se afeiçoando a isso, né? Afeição desordenada, a vil concupiscência. O que é concupiscência? É você repetir o pecado várias vezes, você ficar repetindo. Avareza, né? O dinheiro é meu, não posso, né? O dinheiro passa a ser seu Deus. Né? Tudo isso é idolatria, tá certo? E tem mais coisas, mas basicamente dá para a gente dar uma resumida nisso aí. É bíblico adorar
Maria e os santos, nós já estamos chegando no final. Essa é outra polêmica, tá certo? Aqui a gente vai entrar numa polêmica e de repente é uma coisa, né, lógica, nós vamos ver dentro da coisa. Maria é agraciada de Deus, imagina ser escolhida para ser, né, a pessoa que vai trazer Deus encarnado ao mundo, né, Deus ao mundo, através, né, de um ser humano. Então, não tem palavras para o próprio anjo, quando chega perto dela e fala com ela, né, ele dá todo esse, tu fosse agraciada, graciada de Deus. Né? E os santos, o que são os santos? Os apóstolos, as outras pessoas que fizeram bem, que fazem, né, que fizeram coisa. Eles são os santos, foram escolhidos por Deus para trabalhar aqui na Terra, assim como nós fomos escolhidos, nós também. Eu, você que está assistindo essa, você também é santo. Santo, a palavra santo que significa separado, certo? Então, é bíblico adorar Maria e os santos? Não, não é bíblico. Não é bíblico adorar Maria nem os santos. Só Deus deve ser adorado. É o tempo todo a gente batendo nessa tecla. Só Deus deve ser adorado. Qualquer um que você coloque no lugar de Deus é idolatria. Tá certo? Qualquer um que você coloque no lugar de Deus, nós estamos vendo desde o início a mesma coisa. E não fugimos dessa coerência. Tá certo? Também não é bíblico prestar culto nem orar para Maria e os santos. Só Jesus intercede por nós. E só Ele merece toda a nossa devoção. Foi Ele que deu o sangue dele por nós. Certo? Foi Ele que vai fazer completar a nossa salvação. É Ele, é Deus. Né? Maria e muitos dos santos foram bons cristãos que procuraram viver para Deus. Né? E uma grande verdade, eles não, como eles conheceram a Jesus, conheceram o Evangelho plenamente, eles não gostariam de ser adorados, porque eles sabem que a única adoração é a Deus. Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Devemos tratar sua memória com respeito e podemos aprender muito estudando suas vidas, certo? A vida dos santos, a vida é uma vida para ser estudada, né? A vida deles, né, de devoção é uma questão até de ser imitados, tá certo? Né? Como Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A vida deles são santificadas, a vida deles viveram ali com Cristo. Então, são vidas que devemos estudar, que devemos mas não devemos adorar a essas pessoas. Devemos tratar sua memória com respeito e podemos aprender muito, estudando suas vidas. Sua fé em Jesus deve servir como exemplo para imitarmos. Hebreus 6, 11 a 12 fala sobre isso. Mas não os devemos adorar nem cultuar. Por quê? Vamos lá, por que isso? Só Deus merece nossa adoração. Deus deve ser o centro de nossa devoção e adoração. Devemos amar a Deus acima de tudo e de todos. Só devemos prestar culto a Deus. Está lá em Deuteronômio 6,13. Cultuar Maria e os santos é desviar o foco de Deus e muitas das vezes toma o lugar de Deus, tornando-se idolatria. Foi o que eu falei antes um pouco. Né? Todos os milagres vêm de Deus. Todos os milagres vêm de Deus. Quando a gente falou daquela serpente lá, né, que ficou levantada, que o pessoal olhava para ela, o milagre da cura vem de Deus, não vinha da serpente. Certo? Vem de Deus. Todos os milagres vêm de Deus. Nenhum milagre realizado por um santo foi obra sua.
Foi Deus que operou o milagre através dele. O mérito não pertence à pessoa que Deus usa para realizar o milagre. O mérito pertence todo a Deus. Hoje a gente pode ver, né, não é muito diferente de antigamente. Tem muitas pessoas que elas procuram esses tipos de coisas. Cultos de milagres, cultos disso, cultos daquilo. E aquela pessoa que é usada por Deus, né, para fazer um determinado milagre, eles acabam cultuando aquela pessoa. Aí aquelas pessoas se transformam num ídolo e você idolatra aquela pessoa. Mas aquela pessoa é uma pessoa comum como eu, como você. Deus usa quem Ele quer. Né? A gente costuma dar o exemplo, né? Deus usa quem Ele quer. Ele usou uma mula para falar com Balaão. Tá certo? A mula falou. Ok? A mula falou. Um animal irracional falou. Então, Deus usa quem Ele quer. Eu trago esse exemplo da mula porque ele é bem chocativo. Por quê? Porque ninguém dá valor a uma mula. Tá certo? E a mula falou. Então, Deus usa quem Ele quer. Nós temos que nos colocar como instrumento dele. Né? Ir aonde Ele quer que nós vamos e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que Ele quer. Né? Pedro e João, né, estavam entrando no templo, né, até a música do nosso patrono aí, que eu gosto muito dessa música, estavam lá e falaram para o aleijado, levanta, tá certo? Aí todo mundo ficou espantado com eles. E Pedro é bem claro, por que vocês estão olhando para mim? Quem levantou foi Jesus. Jesus fez isso. Nós fomos apenas instrumento. Aquele Jesus que vocês mataram é que nós estamos aqui pregando. E é isso, é Jesus quem faz, é Deus quem faz. Não sou eu. Tá certo? Todos os milagres vêm de Deus. O mérito pertence todo a Deus. Eles eram humanos. Opa, grande pedida. Todos pecaram. Romanos está lá, 3, 23 e 24. Todos pecaram. A única pessoa que não pecou foi Jesus, devido à maneira sobrenatural que ele nasceu. Maria e muitos dos santos foram pessoas muito boas, mas não eram perfeitos, tá certo? Não existe humano perfeito. Mesmo depois de convertidos. Isso aqui é importante, porque a gente pensa que a gente, né, como a palavra fala santo, só que a gente tem que pegar essa palavra e desmistificar essa palavra. Santo quer dizer separado, não quer dizer nada sobrenatural, tá certo? Santo quer dizer separado. Então, nós passamos a ser santos. Nós estamos separados para Cristo, tá certo? E Ele nos usa. Maria e os santos eram humanos, tá certo? Mesmo depois de convertidos, continuaram pecadores. Nós somos pecadores até o final. Devemos respeitá-los como seres humanos, iguais a nós, mas que tiveram fé e deixaram Deus agir em suas vidas. Isso é que é o exemplo deles. O exemplo de Maria, o exemplo dos apóstolos. Eles deixaram Deus agir em sua vida. Nós temos que fazer isso, nós temos que ver isso. Né? Seguir esse exemplo. Não idolatrar essa pessoa, não idolatrar a outra pessoa. Nós devemos seguir esse exemplo. Tá certo? Maria e os santos estão mortos. Tá certo? Os mortos não têm mais contato com os vivos. Os mortos não interferem no mundo dos vivos. Não devemos falar com os mortos, muito menos prestar-lhes culto. Isso é muito importante. Os mortos não têm mais contato com os vivos. Os mortos não interferem no mundo dos vivos. Não volta nenhum morto para falar nada para você. Certo? Não volta. Não
Os mortos, bota isso bem claro na cabeça, os mortos não têm mais contato com os vivos. Porque isso vai de encontro a certas doutrinas, né, que são enganados, né, eu não vou falar aqui, mas eles são enganados pensando que os mortos voltam para falar, certo? Os mortos não voltam mais para falar nada. Nós vamos encontrar os santos na época do arrebatamento. O que acontece com o arrebatamento? O que está escrito? Os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos naquele momento serão transformados, né? Mas primeiro os mortos serão transformados, depois os vivos, ok? Tá certo? Não tem encontro. Depois vamos nos encontrar no céu para a boda dos cordeiros, né? Estaremos lá com o Senhor, né? Todos aqueles que creem em Jesus, tá certo? Os outros ainda vão ficar mais um tempinho esperando. Eles não intercedem por nós. Isso é muito importante. Não intercedem por nós. Por meio de Jesus temos acesso direto a Deus, sem mais intermediários. A Bíblia é clara, só Jesus intercede por nós. Está lá em 1 Timóteo 2,5. Maria e os santos não intercedem, tá certo? Jesus nos ama e nos ouve. Não precisamos de santos para interceder por nós junto a Ele. Vamos ser bem claros. Quem é a primícia vamos dizer assim, a premissa da ressuscitação. A primícia da ressuscitação. Jesus é a primícia da ressuscitação. Jesus ressuscitou. Jesus foi morto e ressuscitou e está ao lado, à direita do Pai. Jesus. Maria não ressuscitou, os santos não ressuscitou, eu, quando morrer, não ressuscitarei, tá certo? Então, eu não posso, e os outros não podem fazer uma coisa que eles não têm como fazer. O único que ressuscitou e que está à direita do Pai é Jesus. É o único que pode interceder. Isso é fácil de entender. Os mortos estão mortos. Tá certo? O único que está, que é a primícia da ressurreição, é Jesus. Isso irá acontecer quando houver o arrebatamento. Quando houver o arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro e depois aqueles que estão vivos. É só ler a palavra, certo? É só ler a palavra. Muito bem. Insulta sua memória. Um bom cristão jamais permitirá que alguém o adorasse ou prestasse culto, né? Isso é um insulto, é aquilo que eu falei. Isso é um insulto à memória deles, tá certo? Isso é um insulto. Isso é uma coisa da até raiva. Com certeza eles não deixariam de eles serem idolatrados, deles serem adorados. Vamos ler lá Atos dos Apóstolos. Quero ler para você, já estou terminando. Atos dos Apóstolos 10, 25 e 26. Atos 10, 25 e 26. E aconteceu que entrando Pedro, um dos apóstolos, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Ele não deixou ser adorado. Certo? Pedro não deixou ser adorado. Por quê? O que ele fala aqui? Levanta-te, que eu também sou homem. Ele não é Deus. E adoração só a Deus. Certo? Continuando.
Maria e muitos dos santos sabiam que eram pessoas como você e eu, e que não mereciam tanta atenção e devoção. Seu conselho seria: adore a Deus. O conselho deles foi o que eu acabei de ler para vocês em Atos dos Apóstolos. Acabei de ler. Paulo, Pedro, levanta-te que eu também sou homem. Não me adore. Eu não sou Deus. Vamos ler Apocalipse 22, 8 e 9. E nós já estamos terminando. E eu, João, né, aqui, veja bem, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardaram a palavra deste livro. Adora a Deus. Nem o anjo deixou João adorá-lo. Tá certo? Nem o anjo, aquele que falava, não. Nem o anjo deixou João adorá-lo. Por quê? Porque adora a Deus. Adoração. Vocês têm que botar na cabeça, que eu estou falando sobre idolatria aqui, vocês têm que botar na cabeça. Adoração só a Deus. Tá certo? Espero ter contribuído um pouco com vocês. Desculpa, às vezes, a emoção da vontade de falar, né? Mas, conclusão. Lembra daquela frase que eu falei lá no início? Um ou outro ajudou e a seu irmão disse: esforça-te. Tá certo? Lembra que eu falei essa frase? Agora eu vou trazê-la para o contexto. Tá certo? Uma frase solta é pretexto para heresia. Tá certo? Então vamos lá. Um ou outro ajudou e a seu irmão disse: esforça-te. E o artifício animou ao ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. O que vocês acham? Vocês entenderam bem o que eu li? Está lá em Isaías 41, 6 e 7. Tá certo? Isaías 41, 6 e 7. Um ou outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Então, e o artifício, sabe o que é um artifício? Artífice, desculpa. É aquela pessoa que tem o dom de moldar as coisas, de fazer, de fazer uma escultura. Né? Vamos dizer, Leonardo da Vinci era um artífice. Lembra daquelas estátuas que tem lá em Roma? Aquelas estátuas. Então, ele era um artífice. Então, o artífice animou ourives. Quem é ourives? Ourives é aquela pessoa que trabalha com ouro. Ela recobre aquela imagem com ouro, ela bate. E o que alisa com o martelo, né? Que faz lá, deixa tudo ali, lisinho com o martelo. E o que bate na bigorna, né? Lá direitinho. Dizendo da coisa soldada. Da coisa soldada. Boa é. Fizeram aquela imagem bonita, né? Bateram, cobriram de ouro, acertaram, né? Poxa, essa imagem agora está perfeita. Então, com pregos afirma, bota a imagem em cima de um altar, com pregos firmam ela, para que não venha a mover-se. Eu falei que a frase era uma puxada para uma das maiores idolatrias, não falei? Então, um ou outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. O artifício animou ourives, e o que o alisa com martelo, e o que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: boa é. Então, um animou o outro, um ajudou o outro. Está vendo como é que uma frase fora do contexto que ela originalmente é escrita faz uma diferença danada?
Essa frase ela é ótima, ela é lindona para a gente animar. Um irmão ajudou, né? Um ou outro ajudou, e esse irmão disse esforça-te. Né? Essa frase sozinha ela era uma maravilha, mas dentro do contexto que ela vem escrito, ela é um perigo. Vamos tomar cuidado com a leitura bíblica e vamos fazer uma leitura muito boa da palavra do Senhor e vamos entender o que estamos lendo, tá certo? Irmãos, glória a Deus. Espero que os irmãos tenham gostado aí dessa aula, né? Já estamos com 1 hora de aula e eu tenho que encerrar, senão não tem como os irmãos me aturarem muito tempo assim, tá certo? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar mais uma vez para o encerramento e espero ter contribuído com os irmãos sobre idolatria. Mais uma vez, ficou alguma dúvida? Por favor, passa lá no Zap, tá certo? Se os irmãos quiserem compartilhar esse vídeo com outras pessoas, isso é uma maneira de evangelizar. Compartilhe à vontade. Quanto mais gente, melhor. Não esquece de dar o likezinho, né, no YouTube e confirma que assistiu, tá certo? Confirma lá no grupo, tá bom? Provavelmente a gente deve voltar a mais aulas presenciais, mas isso depois o Ebenezer vai comunicar a vocês, vai falar direitinho, né? Vamos ver o que amanhã vai ser falado na igreja e que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Obrigado, Senhor, por mais essa aula. Dá-nos um dia abençoado, dá-nos uma noite abençoada e que tudo seja realmente para a sua honra e glória. Obrigado, Senhor, por ter me usado aqui e que eu possa ter esclarecido, que essa aula possa entrar na mente das pessoas e que possa esclarecer sobre mais essa parte, sobre a idolatria. Nós queremos te adorar, Senhor, e só a ti, sem mais e sem menos, nem menos. Muito obrigado, Senhor. Que tudo seja verdadeiramente para a sua honra e sua glória, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Fica com Deus e que Deus abençoe.